Fala galerinha, bem-vindo ao canal King Nerd, fazendo mais um vídeo para vocês aqui. Hoje não vou customizar nenhuma Barbie, nenhum Max Steel, nenhum Ken. Hoje eu vou tentar fazer esse bonequinho aqui, que é de um deck que eu gosto bastante. É do Yu-Gi-Oh! 5DS, um dos bonequinhos principais do principal do anime, né, que é o Yusei. Que esse aqui é o gatilho rápido Synchron, ou em inglês, Kick Draw Synchron, certo? Como eu decidi fazer esse bonequinho aqui, porque eu particularmente gosto muito dele, e queria fazer uma coisa do zero aqui pro canal também, beleza? Eu já fiz algumas partes dele, alguns componentes dele, vou mostrar pra vocês aqui agora como é que ficou, certo? E vou explicar pra vocês como é que eu fui fazendo ele devagarinho. Tem certas coisas que eu ainda não fiz, por exemplo a capa não fiz ainda, porque eu preciso montar ele pra pegar uma medida total dele pra ver como é que ficou, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui estão as partes. Vou deixar a carta aqui do lado para ir mostrando para vocês se baseiam como é que é a carta, certo? Vou começar pelas mãozinhas dele. Eu peguei esse isoporzinho aqui para me fazer a pistola. Fiz com uma massinha de biscuit a mão dele. Esse isopor aqui é um isopor daqueles que tu acha geralmente em caixa de eletrodomésticos, que é um isopor todo curvado, que ele é no formato da peça que vem dentro. Ele é um isopor bem mais grosso, bem mais resistente que aquele que a gente compra em loja. Então eu consegui fazer bastante detalhe neles. Quero até fazer mais um, mas quero dar uma pinturinha nele para poder colocar mais alguns detalhes nas armas, certo? Essa arma aqui não vai na mão, vai no coldre, como está na foto aqui, certo? Então não coloquei na mão dele, fiz só uma mãozinha separada, uma mãozinha aberta e a outra segurando a arma, certo? Aqui tá os coldrezinhos que eu fiz. Eu peguei essa medida maior aqui do isopor e fiz exatamente nessa base aqui para poder fazer o coldre certinho. Aí depois que secar o biscuit, eu só tiro ou quebro o isopor e tiro ele inteirinho, certo? Vai ter mais uma bordinha aqui que talvez eu faça de VA para colar no corpo, certo? Vou mostrar para vocês aqui o corpo como é que ficou. Eu fiz esse corpo baseado nas pernas. Eu fiz primeiro a perna dele para poder basear o corpo depois, certo? Ali também, como vocês podem ver, tem umas sinaleiras ali, né? Eu fiz com uma meia pérola média ali dentro e depois eu botei uma voltinha de EVA, certo? Aqui o corpo eu fiz de 6 mm, todo ele, em 4 partes. Aqui tem praticamente 5,5 por 4 centímetros, certo? Ali dentro tem, se não me engano, 3 de comprimento aqui por 4 aqui em cima, certo? O EVA de 6 mm, fiz ele em 4 camadas. Coloquei essa borda aqui, recortei ela na diagonal para mim fazer a barba não, a parte que ele tem na cara aqui, aquele pano que ele tem, para ficar um caimento melhor, beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Os braços eu também fiz com um isoporzinho, o mesmo isopor que eu fiz as pistolas, que ele vai dar certinho. Depois que eu pintar ele, eu vou dar 2 mãos de uma tintinha de tecido que eu tenho aqui sobrando, já vai ficar como base, e depois eu posso usar a bonder. Se eu colar a bonder direto aqui, dissolve o isopor. Aí eu vou colar aqui e depois fazer uma bordinha que ele tem na parte do antebraço aqui, certo? Aqui, a parte dos pés deles eu fiz em isopor também, fiz as 4 bases. Essas bolinhas redondinhas que ele tem aqui na joelheira eu fiz tudo de biscuit, tanto aqui como nas bordinhas do lado. Tem mais uns detalhezinhos nessa bordinha do lado aqui, que é um recortezinho mais reto, mas depois que sair o biscuit eu dou uma cavadinha ali com estilete e faço o detalhe que precisa, certo? Aqui, essas bordinhas aqui, eu colei 3 pedacinhos de VA, um redondo, um eu cortei na diagonal ali, como vocês podem ver, e outro retinho, justamente para fazer um leve movimento no braço aqui, já deixar ele levemente virado.
Como eu vou usar um aramezinho depois e forrar com biscuit, porque o braço dele aqui, se vocês podem reparar, o braço e as pernas são bem fininhas. Então, fazendo uma massinha ali, eu consegui dar o efeitinho que eu quero, certo? Eu também fiz aqui o chapéu dele. O chapeuzinho eu fiz com biscuit normal. Depois que secar, eu vou dar aquele lanhadinho que ele tem no chapéu dele. A pena eu vou fazer logo em seguida, depois que secar o biscuit, que daí eu já colo e deixo ali secando ali mesmo, certo? E tem a capa que eu vou fazer depois que eu tiver ele previamente montado, porque como eu vou botar arame, eu vou fazer ele desencaixado. Vou colar só na parte dessa base aqui o arame e vou colar aqui. Então eu vou deixar os braços e pernas todos separados, certo? Eu vou dar uma mãozinha de tinta nele agora, para fazer a parte dos detalhes aqui, poder colar o biscuit aqui nas pernas e nos braços. E quando eu tiver ele todo pintadinho já com uma basezinha mais ou menos para fazer a capa, eu mostro para vocês como é que eu vejo. Beleza? Daqui a pouco eu tô voltando aqui. Voltando aqui rapidão para mostrar para vocês como é que tá ficando. Vou começar pelo bonequinho que eu tô quase pronto aqui. Certo? Essas partezinhas aqui eu fiz de epox. Já deixei coladinha aqui já no formato que eu quero que fique. Certo? Depois eu vou fazer umas linhazinhas com aquela canetinha de CD para deixar uns frisinhos aqui. Tem umas bolinhas prateadas que eu tenho que colar aqui em cima ainda. A parte da capa aqui tá com massa, porque eu colei uma partezinha, fiz essa parte aqui da frente de biscuit para deixar esse curvado aqui. E a parte de baixo aqui, como vocês podem ver o remendo, eu fiz de EVA. Esse EVA eu dei uma levemente curvatura nele, aqui como vocês podem ver, com secador de cabelo. Eu não fiz tanto ondulado assim para ele não perder tamanho, né, no comprimento dele. Quanto mais ondulado tiver, menos comprimento vai ter. Certo? Mas depois eu vou lixar aqui, deixar um pouquinho desse frisadinho aqui para aparentar como se fosse uma capa de tecido, ajudar nos detalhes do ondulado aqui e pintar tudo de vermelho. Certo? Os outros detalhes eu já falei para vocês como é que eu fiz. Aqui eu só, nessa parte de dentro que eu pintei de prata, é uma massinha de biscuit, eu só peguei e fiz uma bolinha ali, peguei um pincelzinho mais grosso e empurrei para deixar essa partezinha enterradinha para dentro ali. Certo? O olhinho aqui eu fiz um pedacinho de EVA azul, um pedacinho de EVA branco, certo? Ali ficou um furinho ali que eu usei um palitinho para colar, mas eu ali vou botar uma massinha e vou pintar de azul para dar um brilhinho mais no outro, certo? Deixa eu mostrar as outras pecinhas para vocês aqui. Aqui já está coladinho. Usei o marrom escuro do tom que eu tinha aqui em casa. Depois botei um pouquinho de branco e pintei esses outros detalhes aqui, como era na carta, certo? Os dois pezinhos aqui já estão prontos. A partezinha dos braços aqui eu pintei com um azulzinho Royal, se não me engano, acho que é uma tinta de uma cor normal, até um azul mais escurinho. Botei uma bordinha aqui de cobre, né, como ele tem um detalhezinho ali na carta, mostrando. Fiz as pistolinhas aqui. Ainda estou meio grudando aqui com uma tinta de tecido, demora um pouquinho mais para secar. Pintei com marronzinho, pintei com pratinha. Fiz com uma colinha aquela de isopor com purpurina prata, certo? Aqui está o furinho, vou botar uma massinha ali, depois botar um pontinha de vermelho ali, certo? Fiz aqui também o detalhezinho do chapéu aqui, tá um pouquinho maior aqui, e depois eu vou cortar na medida certinho e vou colar nele aqui, para não passar direto no chapéu. Fiz a partezinha dos coldres aqui dele, certo? Esse aqui eu não cortei atrás, porque como vai ficar na mão dele, não precisou. Esse aqui é para essa pistolinha aqui que eu deixei essa partezinha do gatilho ali encaixadinho. Aí ele vai ficar na parte da cintura dele ali bem encaixadinho. Então prendendo direitinho aqui, porque ele está com a pontinha um pouquinho molhada, não vou forçar muito ele aqui, certo? E por último aqui as mãozinhas dele. Botei essa partezinha da arma já dentro do dedo dele aqui, como é de biscuit. Ia ficar durinho, depois não ia conseguir mais encaixar a pistola aqui. Aí
ajeitando com a parte aqui que também encolheu aqui. Depois eu vou tentar encaixar direitinho. Ele vai ficar certinho com essa parte engatada ali dentro, certo? Aqui também vou fazer uns frisinhos aqui, todo ele com uma canetinha de CD, espera secar um pouquinho mais. E depois eu vou mostrar ele todo pronto para vocês, certo? Aqui a peninha, só fiz os detalhezinhos no biscuit, fiz com uma partezinha de uma régua, vou fazendo todo o frisinho da pena, certo? Depois esse coladinho aqui na bordinha do chapéu, mas aqui eu vou deixar para o último detalhe, para não ficar batendo nem correndo risco de amassar ali, certo? Pouco estou voltando com ele pronto aqui, espero que vocês gostem do resultado final dele, certo? E até a próxima. Valeu, pessoal! Galera, tem mais essa pecinha aqui que eu fiz, tá borradinha aqui no meio, certo? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu fiz esse bonequinho para acompanhar o Kick Draw, né, para ele não ficar sozinho no diorama, já que ele era bem facilzinho de fazer. E essa bolinha que tem no meio dele eu achei na rua, uma bolinha de isopor. Aí eu resolvi fazer esse detalhezinho baseado nessa carta aqui, certo? Eu fiz ele ficou mais oval aqui por causa que eu aumentei a parte de trás aqui com esses filetezinhos de EVA, certo? Ele a princípio foi bem simples de fazer porque ele só consiste numa bolinha de isopor e alguns filetinhos de EVA. Pintei a basezinha toda de preto e fiz esses detalhezinhos aqui tudo com purpurina prata, certo? Depois eu vou repintar ali, dar mais uma mãozinha de amarelo. Depois eu vou pintar o restante que ficou borrado ali de preto, certo? E também, por último aqui, ficou o diorama que eu fiz o Kick Draw. Deixei ele bem simples, fiz ele com uma prensa de madeira, fiz a basezinha preta aqui sextavada, 6 lados, certo? Resolvi fazer isso aqui para lembrar como se eu estivesse num daqueles bares antigos que cowboy fica, certo? Então é isso aí.